Hoje nós vamos fazer o estudo de 2 Coríntios, capítulo 8. Nós já trabalhamos os capítulos anteriores, onde a igreja de Corinto era uma igreja muito complicada. Era uma igreja em que Paulo teve sérios problemas doutrinários, porque Paulo ele fundou várias igrejas na Macedônia, ali basicamente Filipos e Tessalônica. Paulo foi ali para Acaia, onde ele fundou ali em Atenas e Corinto. Então Paulo também ele fez ali na Ásia, Éfeso e Colosso. E ali na região da Galácia, Paulo ali ele funda ali basicamente Derbe, Icônio e Listra. Mas essas igrejas todas que Paulo fundou, Corinto era a mais problemática. Porque havia divisões dentro dessa igreja. E eu sou de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Cefas, Pedro, outro é de Jesus. E Paulo vai dizer, acaso Jesus está dividido? E nós vamos ver que, nós já vimos que Paulo ele escreveu 4 cartas para a igreja de Corinto, onde há o sentido de disciplinar essa igreja. 2 delas foram extraviadas, a primeira e a terceira. A segunda carta passou a ser 1 Coríntios e a quarta carta, 2 Coríntios. Mas Paulo, ele tem zelo, ele tem amor pelas pessoas. E Paulo entende que o verdadeiro convertido, ele é generoso. Não há crente sem ser generoso. O crente avarento, mas não tem sentido. Não tem sentido. E o que está acontecendo aqui? É que lá na igreja da Judéia, os irmãos da Judéia estão passando por uma dificuldade muito grande. Está havendo ali uma seca, falta de alimentos, por conta também, talvez, de peste na lavoura. E Paulo tem agora o propósito de ajudar aqueles irmãos. Até porque dali da Judéia que saiu o evangelho de Jesus Cristo. Paulo era dali da região da Judéia. E agora, houve a parte espiritual da parte da Judéia, agora a compensação material para ajudá-los também. E ele começa esse capítulo dizendo, e também tem uma observação, é que essa seca ali na Judéia já tinha sido prevista pelo profeta Ágabo. Ele viveu na época de Cláudio. Cláudio era o imperador romano que viveu no ano 41, 54 depois de Cristo. E ele expulsou todos os judeus ali de Roma. E Ágabo, ele previu essa grande seca. Então, ele começa esse capítulo dizendo o seguinte: também, irmãos, vos façamos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Quando ele fala da graça de Deus, nós temos que entender que a graça de Deus não é só para a salvação. A graça de Deus para a salvação, ela é o fundamento da nossa salvação, a graça. Sem a graça de Deus, ninguém salvaria. Mas a graça de Deus está presente em tudo na nossa vida. Quando Deus criou o universo, preparou tudo para nós. O pão nosso de cada dia, ter todo o sentido perfeito, ter um lar, ter uma família, ter uma esposa. Tudo isso é graça de Deus. Ter saúde, poder estar num lugar agradável, tudo é graça de Deus. Então, a conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. As igrejas da Macedônia, basicamente, nós vamos dizer que é Filipos e Tessalônica. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e profunda pobreza deles, superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então, ali naquela região, era uma região que não tinha muitos recursos.
Mas era um povo generoso. Aqueles crentes convertidos eram generosos. Embora tivesse muita tribulação. Não teve nenhuma, basicamente, uma igreja que Paulo fundou que não tivesse problema. Ou que foi chicoteado, que foi apedrejado, que foi expulso da cidade. Paulo passou por tudo isso. E qual era a motivação de Paulo? A motivação de Paulo era pregar o evangelho para que o Espírito Santo viesse fazer a obra regeneradora. Essa era a motivação de Paulo. Que todos chegassem ao pleno conhecimento da verdade. Ele deixa tudo. A sua família, seus bens materiais, o seu valor temporal, para colocar a sua visão no valor eterno, aquilo que não se vê. Ao ponto de terminar a sua caminhada de fé e dizer, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Esse era o objetivo. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários. Ou seja, esses crentes da Macedônia se mostraram voluntários para contribuir com os irmãos da Judéia que estavam passando fome, necessidade. E eles tinham esse entendimento que é mais bem-aventurado dar do que receber. E todos nós temos que ter isso em mente, irmãos. Que nós somos mais bem-aventurado quem dá do que quem recebe. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participar da assistência dos santos. Aqui é interessante, que é uma coisa que chama a atenção. Eles pediram graça, rogaram a Paulo, pelo amor de Deus, nós queremos cooperar com esses irmãos lá da Judéia que estão necessitados. Nós queremos fazer isso, nos deixe fazer isso. Ou seja, pedindo para fazer isso. É isso que está acontecendo aqui. E não somente fizeram com nós esperávamos, mas também, como nós esperávamos, mas também deram a si mesmo primeiro ao Senhor, evidentemente, com o comprometimento da obra do Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça em vós. Ou seja, essa mesma situação que está acontecendo lá nas igrejas da Macedônia, também fazer na igreja de Corinto. Porque começa com a igreja de Corinto essa história, dessa coleta. Mas, enquanto a igreja das igrejas da Macedônia sai na frente, quando Paulo fala que a igreja de Corinto está se mobilizando para essa coleta, as igrejas da Macedônia foram rápidas, fizeram isso de forma rápida. Mas a igreja de Corinto demorou muito, passa ano e não acontece nada. Como, porém, em tudo manifestar superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado em nosso amor para convosco, assim também abundei nessa graça. Não vos falo de forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outra sinceridade do vosso amor. Ou seja, é a questão da voluntariedade. Eles mesmos disseram que iam contribuir, mas eles não abriram a mão, foram avarentos para essa contribuição. Decorrido algum tempo e nada aconteceu. E ele vai dizer, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornassem ricos. E aqui ele cita Jesus. Paulo cita Jesus. Jesus é o Criador do universo. Jesus é o Criador de tudo que há na face da terra. E ele se esvaziou da sua glória, do seu poder, da sua riqueza, e veio habitar aqui na terra,
se tornou maldito em nosso lugar, ele sofreu pelos nossos pecados. Mas aí ele vai dizer que ele se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. E a maior riqueza do ser humano é conhecer a Deus. A maior riqueza que nós temos é quando nós recebemos o Espírito de Deus dentro de nós. Quando o nosso corpo passa a ser morada do Espírito Santo. Quando nós conhecemos a palavra de Deus com profundidade. Quando nós estudamos a palavra de Deus. Quando regenerados, quando justificados. Quando nós nos tornamos justos diante de Deus. E somos adotados como filhos de Deus. E somos selados com o selo da nossa herança, que é o Espírito Santo. Essa é a maior riqueza que Paulo aqui está falando. Não tem riqueza maior do que essa. E nisto dou minha opinião, pois vós, a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer convém isto. Ou seja, no ano passado vocês tinham dito que iam participar dessa contribuição para a igreja da Judéia, dos irmãos da Judéia que estavam passando necessidade. Mas até agora vocês nada fizeram. Mas também o querer convém, não é só dizer, é o querer, é realmente fazer aquilo de forma verdadeira. Completai agora a obra começada, para que assim, como revelaste prontidão no querer, assim a levais a termo segundo as vossas posses. Ou seja, vocês apenas disseram que tinha essa vontade de fazer, o querer. Agora tem que haver a prática, vocês têm que consolidar aquilo que vocês iniciaram. Porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. E aqui é muito claro que a contribuição, a generosidade, é de acordo com as suas posses. Você não pode dar o que não tem. Hoje eu vejo pessoas, muitas vezes, dando o que não tem, às vezes para denominações, em troco de uma necessidade, porque se você der, você vai ter alguma coisa. Deus vai suprir aquela necessidade sua. Não é assim, irmãos. Aqui Paulo está falando aqui de uma necessidade de irmãos que estão passando fome. É isso que está acontecendo aqui. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas que haja igualdade. Ou seja, quem tem mais dá mais, quem tem menos dá menos. Nós temos que ser generosos para com os nossos irmãos, para com as pessoas. Não adianta você ter e não distribuir com aqueles que estão passando necessidade. Se você tem condições de fazer, faça. Esse é o sinal de um convertido. Suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que colheu, o muito colheu, não teve demais, e o que pouco, nada teve falta. Aqui ele se refere aqui, no versículo 15, lá em Êxodo, quando o maná caía do céu, as famílias mais numerosas pegavam um pouco mais. Mas era o suficiente, não sobrava nada. E as famílias menores pegavam menos, não faltava nada. Essa é a ideia, não sobrar e não faltar. É a questão da igualdade. É isso que ele fala aqui. Mas o fato é que essas coletas dessas igrejas da Macedônia e da igreja de Corinto, Paulo ele tinha uma preocupação muito grande de não dar oportunidade que seus inimigos viessem a acusá-los, viessem a manchar o seu caráter. Porque eles já diziam que Paulo não podia ser apóstolo, porque Paulo não tinha andado com Jesus.
que o evangelho de Paulo era incompleto, porque Paulo pregava a salvação apenas pela justificação pela fé. E eles diziam que precisava muito mais, precisava das obras da lei. Então havia nessa igreja muitos conflitos entre eles, muitos litígios entre irmãos, levando aos tribunais. A ceia do Senhor era feita de forma errada, até se embriagava na hora da ceia. Então Paulo, ele, como já falamos nos capítulos anteriores, ele tenta disciplinar essa igreja para que volte aos caminhos do Senhor. Então Paulo, ele não queria dar oportunidade para os seus inimigos viessem a acusar de qualquer coisa errada com relação a dinheiro, quando se fala em dinheiro. Eles, mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós. Então aqui, a ideia de Paulo é que vá alguém fazer essa coleta, e não ele. E com irmãos íntegros, para que não haja nenhuma dúvida. Porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. Ou seja, Tito, aquele cooperador de Paulo, ele se manifestou voluntário para pegar essa coleta, né, dessas igrejas. E com ele enviamos o irmão, cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas. Ou seja, aqui tem um irmão que também se voluntariou, muito elogiado, muito conhecido, para ir com Tito. E também no versículo 22, com eles enviamos o nosso irmão, é outro irmão, cujo zelo em muitas ocasiões e de muitos modos temos experimentado agora, porém se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Aqui dá a entender que é alguém da própria igreja, que haja confiança naquela pessoa, para que não haja nenhum descrédito. Ou seja, são pessoas de tanta confiança das próprias igrejas. Então aqui essa comissão são de 3. Paulo com mais 2 irmãos, desculpem, Tito com mais 2 irmãos, que vão agora receber essa coleta para enviar para os irmãos da Judéia, onde Paulo, quando vai enviar esse recurso para a Judéia, há uma comissão também para que não tenha nenhuma dúvida de que os recursos foram entregues de forma correta. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça, ministrada por nós para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Aqui é ressaltando, né, o desempenho desse irmão, desse companheiro, que era uma pessoa idônea. Mas agora Paulo aqui vai falar por que que ele cria essa comissão. Qual é o objetivo maior dessa comissão? E é evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Ou seja, tudo começou com Paulo. Paulo, quando ele soube lá da Judéia da fome, Paulo agora ele vai para Macedônia, vai para Corinto, a igreja de Corinto. E essa coleta é preparada. Então isso começa com Paulo. Então ele vai dizer que isso é administrado por nós, mas ele está evitando que alguém não acuse ele. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Por quê? Quando você tem um líder que ele é desacreditado, o ministério dele cai. Um líder corrupto, ele é desacreditado. E Paulo tinha essa preocupação. Paulo era um homem íntegro, honesto. A sua principal motivação era levar a mensagem salvífica de Jesus para que todos viessem a conhecer a palavra de Deus e viessem ter uma comunhão plena com Jesus. Paulo vai ensinar que a salvação, a justificação é pela fé em Jesus Cristo. Somente há um caminho. E o caminho é Jesus. Então não há outro caminho para a salvação fora de Jesus. Essa é a mensagem salvífica de Paulo. E Paulo tem essa motivação. Paulo chega a dizer que preferia que os seus compatriotas, que ele seja anátema, do que ver seus compatriotas sem ter a salvação.
Olha o grande zelo de Paulo pela salvação. É muito grande. Como eles, enviamos nosso irmão, cujo zelo, em muitas ocasiões, já falamos isso aqui, de muitos modos, temos experimentado agora, porém se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Esse é o segundo irmão que acompanhou Tito. Então é Tito mais dois irmãos. Quando Tito é meu companheiro e cooperador convosco, quanto a nossos irmãos, sou mensageiro das igrejas e glória de Cristo. Olha aqui. Esses dois irmãos são mensageiros das igrejas. Então, Paulo está botando uma comissão que eles têm pleno conhecimento de quem são eles. Da sinceridade, da honestidade dessas pessoas. E ele vai agora concluir dizendo: manifestei, pois, perante as igrejas, a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença de homens. Ou seja, Paulo está dizendo, deem a coleta, contribuem. Por quê? Porque eu manifestei perante as igrejas a prova de vosso amor. Ele está dizendo que manifestou a prova do amor deles para com a igreja, perante as igrejas. Da vossa exultação a vosso respeito na presença destes homens. Então, Paulo fala que na presença dessa comissão, ele elogiou essas igrejas, que elas são generosas, que elas vão contribuir. E assim Paulo conclui esse capítulo, no sentido que o verdadeiro convertido, ele tem preocupação com o próximo. O próprio Jesus, ele falou do amor. Ele disse que nós devemos amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Que nós devemos amar o nosso próximo como ele nos amou. Ele aumenta mais esse grau e ele diz que nós devemos amar o nosso próximo como o pai amou o filho. Eu sei o quanto isso é difícil, mas a maior sinalização de um convertido é que ele é generoso, ele não é avarento. E quanto mais ele tem, quanto mais Deus dá a ele mais quer contribuir com a obra do Senhor. Não estou falando aqui de contribuir dando dízimo e oferta à igreja, que isso não existe no dia de hoje. Mas contribuir com dadivar, dar com amor, com alegria, contribuindo para a obra do Senhor, contribuindo com o nosso próximo, contribuindo para que as pessoas vivam melhor. Essa é a ideia de Paulo aqui. Que Deus nos abençoe sempre.